Olá, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitória. E hoje nós vamos falar sobre um livro. Esse livro aqui, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Gente, esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Eu vou ler aqui e aí a gente vai conversar um pouco sobre ele. O principal propósito deste livro não é acrescentar novas informações e crenças à sua mente, nem tentar convencê-lo de alguma coisa, e sim produzir uma modificação da sua consciência, ou seja, o despertar. Se você não sabe o que significa despertar, continue lendo. Mais do que em qualquer outra época de sua história, a humanidade tem hoje a chance de criar um novo mundo. De criar um mundo novo, mais evoluído espiritualmente, mais pleno de amor e sanidade. Estamos vivendo um momento único e maravilhoso, o despertar de uma nova consciência. Ele nos mostra que o salto para essa nova realidade depende de uma mudança interna radical em cada um de nós. Precisamos nos livrar do controle do ego, pois essa é a fonte de todo sofrimento humano. Sobre seu domínio, somos incapazes de ver a dor que infligimos a nós mesmos e aos outros. Gente, aqui, esse livro é fantástico, porque ele fala do ego e como você vai identificar esse ego, tá? Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui o capítulo que ele fala do ego, tá? Calma aí. Aqui, é logo o primeiro, na verdade, é todo ele falando sobre o ego, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou terminar aqui de ler, calma aí. Senão eu vou esquecer de terminar. Quando despertarmos, o pensamento perde a ausência sobre nós e se torna o servo da consciência, que é a ligação com a inteligência universal, a fonte da vida da qual todos nós procedemos. Enquanto desvenda a natureza dessa mudança de consciência, não sei, esse nome aqui, acho que é Tolle, não sei, nos ensina a vencer as artimanhas que o ego utiliza para nos ensinar uns dos outros, para nos isolar uns dos outros. De forma inspiradora, ele nos ajuda a descobrir o nosso verdadeiro eu, a essência humana que nos permitirá construir o novo mundo e viver em harmonia com tudo o que existe. Então, esse livro, ele vai te mostrar o que é o ego, ele vai te ensinar o que é ego, como você vai identificar o ego em você, por que é importante você identificar, por que é importante você saber se é você que está falando ou é seu ego que está falando mais alto. E assim, gente, todo mundo tem ego. Tem umas pessoas que são menos, outras que são mais, tá? E, gente, é importantíssimo. Por quê? Normalmente as pessoas que têm o ego inflado, tá? São extremamente estressadas, arrogantes e não sabem, gente, ouvir outras pessoas. Então, por exemplo, se você falar assim, aquele ali é um carro X. Aquela pessoa vai falar assim, não, eu conheço aquele carro não é um carro X, aquele carro é um carro Y. Aí você fala, não, eu conheço aquele carro. Aquele carro é um carro X. E aí, quando aquela pessoa perceber que você estava certa e essa pessoa errada, cara, já era. Já era. Aquela pessoa, ela vai fechar a cara e vai te tratar com arrogância, com ignorância, tá? E quando eu percebi isso, eu percebi que muitas pessoas têm um ego falando pra si, tipo, não é a pessoa que tá falando, é o ego. Só que isso não é justificativa, tá? E eu falei, gente, a pessoa tem um ego inflado. A pessoa deixa o ego dominar. Talvez ela não saiba, ou ele não tá ciente, ou a pessoa sabe e não se importa, tá? Então, vamos aqui. Então, capítulo 1. O desabrochar da consciência humana. Então, ele vai mostrar qual é o propósito, tá? Vai falar sobre espiritualidade e religião, por quê? Algumas pessoas, elas colocam a religião no meio, né? Falando que
só quem tem ego, que não tem Deus ou alguma coisa do tipo. Então, ele entra nesse quesito, tá? Mas depois é mais focado no ego. Então, o ego, o estado atual da humanidade. Sim, gente, muitas pessoas, seja pobre, seja de classe média alta, rico, milionário, sempre vai ter uma pessoa que vai ter o ego, tá, inflado. Então, é um estado que a grande maioria das pessoas está, tá? Todo mundo tem um ego, só que cabe você identificar isso e evitar que isso aconteça, tá? Capítulo 3, queixas e ressentimentos, a atitude reativa e o rancor, está certo e tornar o outro errado, que isso acontece muito, tá? Gente, eu depois não vou entrar nesse quesito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Em defesa de uma ilusão, verdade relativa ou absoluta. O ego não é pessoal, a guerra é um modelo mental, e entre outros. Capítulo 4. Interpretação de papéis, as muitas fases do ego. Então, vamos ter pessoas que vai ser vilã, outras a vítima, e entre outros, tá? Sempre alguém vai se colocar em algum tipo de posição, tá? E temos vários papéis, e aqui eles falam que a paternidade e maternidade consciente, tá? E temos o ego como doença, ego coletivo, entre outros. Capítulo 5, o corpo de dor. Então, o que é o corpo de dor? São as emoções. As emoções que esse ego causa, como que ele vai causar, como que você vai se sentir, como você vai reagir, tá? Capítulo 6, a libertação. Então, você já vai começar a identificar esse ego e vai tentar fazer com que ele não te domine. Então, toda vez que você perceber que é o ego que está falando, o que você vai fazer? Você vai, não, calma, é o ego que está falando por mim. Vou mudar essa atitude, tá? Capítulo 7, descobrindo quem somos realmente. Então, você vai se autodescobrindo e vendo se realmente essa ignorância, aquela arrogância, é o ego ou é você? Que é desse jeito, sabe? Capítulo 8, a descoberta do espaço interior. Capítulo 9, nosso propósito interior. E capítulo 10, uma nova terra, tá? Então, você já vai ter a consciência do seu ego, tá? Porque, lembrando, todos nós temos um ego, tá? Esse livro é muito bom, indico para todos, tá? É uma leitura tranquila, tá? Tem livros que é bem difíceis de você ler, mas esse livro aqui é muito gostosinho de ler, tá? Você não vai ter dificuldades em ler ele. São 265 páginas.